Olá, galerinha! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Nando, da disciplina de arte, e hoje nós vamos conhecer um pouco sobre o trabalho do ator e da atriz de teatro. Atores e atrizes são profissionais, artistas que utilizam do seu corpo, da sua voz, da sua expressão facial, ou seja, da interpretação, para criar personagens. Estas personagens, elas podem sair das peças teatrais, como as peças do dramaturgo inglês William Shakespeare, A Megera Domada, Sonho de uma Noite de Verão, dentre outras peças. Nós temos também personagens que podem sair dos contos brasileiros, das nossas lendas, e também dos outros contos locais, os contos de Tijucas, que também tem personagens e que atores e atrizes podem interpretar, ou seja, dar vida a essas personagens. Hoje nós vamos conhecer um pouco do trabalho de dois atores que também são professores de teatro. O primeiro é o ator, figurinista e professor de teatro Vinícius Viana, que é docente no Instituto Federal do Maranhão, ele é maranhense, e vamos conhecer também um pouco do trabalho do ator e dublador catarinense chamado Rafael, que além de ator e dublador, também é professor de teatro aqui em Santa Catarina. Vamos conhecer esses dois trabalhos? Olá a todos, meu nome é Vinícius Viana, eu sou maranhense, sou ator, diretor teatral, bailarino, atualmente estou como diretor artístico do Núcleo de Criações CAE e membro da Tapete Criações Cênicas. A minha história com o teatro, ela começa do contato com a cultura popular do meu estado. A cultura no Maranhão ela é muito forte, a cultura tradicional, o bom ver o boi, a cultura negra, a religião de matriz africana, as manifestações afro-brasileiras são muito fortes, o tambor de crioulo, o cacuriá, então sempre na infância eu tive esse contato. E desde aí que são chamadas manifestações dramáticas brasileiras. E sempre nessas encenações, dessas manifestações de cultura, tem interpretações, tem cenas, então isso sempre me interessou e chamou a atenção. E eu fui aperfeiçoar isso na Universidade Federal do Maranhão, sou formado por lá, e depois no mestrado. Mas eu queria dividir com vocês a questão dos meus personagens. Dois personagens marcantes, entre vários trabalhos que eu fiz, eu tive dois personagens marcantes, e eu queria dividir com vocês essa experiência de ser ator. Ser ator de início não é fácil, porque às vezes as pessoas pensam que é muito tranquilo, mas nós trabalhamos, nós pesquisamos, estamos sempre na ativa, atrás de bons trabalhos, aperfeiçoar espetáculos. É um trabalho intenso, como qualquer outra profissão. E dividindo sobre esses dois personagens, eu vou falar primeiro sobre o personagem Medo, o nome do personagem era Medo, que do espetáculo Reverso de Medéia, onde era um homem mais maduro, podemos dizer que já era um homem de 40 anos, de 38 anos para 40, e eu não tenho essa idade, então eu sou muito novo, tenho 26 anos, na época eu deveria ter uns 22, por aí, 21, e para mim foi um desafio. O Medo era um personagem muito sério, agressor de mulheres, era um espetáculo que tratava de temáticas femininas, então isso foi muito intenso para mim. A plateia julgava, eu era um agressor, então aquilo era muito forte, tive que buscar referências masculinas, porque era diferente para mim, eu nunca tinha enfrentado um personagem desses. Então o personagem, para mim, ele foi super importante na minha carreira. Ele é um personagem que me marca, porque foi um personagem que me desafiou, e o ator, ele precisa disso, ser desafiado. E o Medo, ele teve uma repercussão muito interessante com a plateia, jogava com a plateia no sentido de, quando ele agredia a mulher, ele conquistava, ele prometia uma coisa, mas depois ele se tornava esse homem agressor, esse homem agressivo. A plateia criava uma raiva dele, queria que ela reagisse.
Isso foi incrível para mim. O segundo personagem é um personagem do espetáculo O Guezo Errante Canto Terra, que foi uma direção minha, e eu estava em cena também. E ele se torna interessante porque eu tive que criar uma nova corporalidade, que foi o garimpeiro. O garimpeiro, eu tive que criar uma partitura corporal. Quando a gente fala partitura corporal, nós queremos dizer movimentos. Uma movimentação para esse personagem. Uma sequência de movimentações para esse personagem. E era interessante porque era um universo que eu não conhecia, né? Mas eu tinha uma amiga no elenco que foi filha de garimpeiro. Então era lindo porque ele tinha uma revolta, uma esperança, uma ânsia por isso. Eu construí desde o figurino, a imagem do figurino, o elemento de cena que nós usamos em cena, até a forma de falar, a voz, ela vibrava assim, o personagem vibrava essa esperança, esse anseio por uma vitória. E tem um pouco de uma cena para vocês. A Babilônia caiu e os golpistas não caíram! Então, desde já eu agradeço o convite, desejo muita arte e agradeço. Grande abraço. Eu sou o Rafael Fabrin, eu sou ator de teatro musical, professor de teatro também e trabalho com narração, locução, voz original e dublagem. Oh, quanta coisa! Eu comecei há muito tempo atrás, quando eu tinha 8 anos de idade, eu já trabalhava com atuação, fazendo teatro da escola, e depois eu comecei a fazer teatro fora da escola e comecei a me especializar. Hoje em dia, eu já tenho 15 anos de história com teatro e sou profissional há 10 anos praticamente. Claro, durante esse tempo eu fiz cursos, fiz faculdade e fui me especializando. O que eu faço, por exemplo, para criar um personagem onde eu preciso ter uma voz aguda, ou para dublar um personagem que está ali na tela que precisa de uma voz grave ou uma voz meio ranzinza. Isso foi treinando durante bastante tempo até encontrar as várias nuances da minha voz. Então, é muito importante a gente ver que a gente pode ter uma voz bem grave, ou a gente pode ter uma voz parecida com a minha, ou a gente pode ter uma voz bem aguda, bem alta, meu Deus do céu! E aí, como que a gente fez para chegar até aí, né? A gente treinou muito, eu particularmente fazia muito careta, tentava imitar outras pessoas, imitar personagens na televisão, em desenho animado, e eu fui desenvolvendo essa minha técnica de ir até o super agudo ou até o mais grave que eu conseguia. Das indicações que você recebe para fazer um personagem é de alguém que está te dirigindo. Tem um diretor de dublagem por trás que vai estar te indicando, olha, faz isso, faz aquilo, não é bem isso. Fica com a voz mais nasalizada, né? Aquela pessoa que fala com o nariz mais nasalizado, por exemplo, poderia falar com vocês assim. Ou até o mais agudo que eu consegui pra fazer algum personagem. Talvez um personagem que falasse assim e tudo mais, né? Depende bastante. Ou se, por exemplo, eu fiz um personagem de um teatro musical que se chamava Interruptor. Ele era um herói. Ele era um super-herói, super forte, musculoso e tal. Então, eu sempre pensava ele com aquela voz heróica, né? De coisa de rádio e tal. E sempre tava falando com uma voz assim para você, cidadão, ficar seguro de que eu sempre irei te salvar quando o perigo estiver à tona. E é claro, com isso, ganhar bastante popularidade e notoriedade no universo dos super-heróis. Afinal de contas, vocês sabem qual é o papel do herói na atualidade? É o mesmo respeito. Há uma guerra que está mirando em nós, mutantes e heróis que buscam a paz nesses tempos difíceis. Eu tenho certeza que seus pais devem ter alertado vocês sobre isso. Vamos pegar um outro exemplo. Esse velhinho aqui, ó, que a gente tá olhando agora, certo? Então, o que a gente olha pra ele? Ah, ele tem uma cara meio ranzinza, meio, sabe, meio estressado com tudo, já tá de saco cheio, né? Já não aguenta mais e tal. Então, eu sempre imagino uma voz assim, meio, sabe? E quando eu penso nele, eu fico olhando assim, nossa, cara, e se um molequinho deixasse uma bola cair na minha propriedade, nossa, eu ia furar aquela bola. O que eu pensei nisso? Eu dou uma observada na imagem e eu vejo
o que aquele personagem, o que aquela figura, ou a indicação, né, de quem tá me pedindo, o que ele tá trazendo, o que ele tá me passando. Então isso foi só um exemplo. Eu olhei aquele velhinho e pensei aquilo e deu isso. Poderia ter 1001 possibilidades. Então, se estamos entendidos, agradeço a vocês, espero que vocês tenham gostado. E aí, o que vocês acharam de como é o trabalho do ator e do dublador? Perceberam que há um processo criativo de construção da personagem que passa por pesquisa, muito estudo, treinamentos, dedicação, ensaios, muitos ensaios para encontrar a expressão facial, a interpretação, a forma de andar da personagem, a voz, a origem dessa personagem, a história. Agora que vocês conheceram tanto o trabalho do ator quanto do dublador, e inspirados e inspiradas no trabalho do Rafael, que é um dublador catarinense, vocês vão criar a cena de vocês. Prestem atenção. Vocês vão gravar um videozinho curto de 3 minutos, dublando uma personagem que vocês gostam muito. Pode ser uma personagem de anime, pode ser uma personagem da série que vocês curtem, ou de um filme. E depois de gravar essa cena que vocês vão criar a partir da imagem dessa personagem que vocês gostam bastante, vocês vão enviar o vídeo para o WhatsApp do professor ou da professora de arte de vocês. Bom, turma, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre o trabalho do ator, da atriz e também do dublador e da dubladora, que são profissionais que trabalham no campo do teatro e do cinema. Tchau!